Certa vez, ouvimos falar que a Terra poderia estar em movimento. Desde então, muitas coisas começaram a fazer sentido. Os dias, as horas, o vento, o mundo gira, o tempo passa, tudo flui, tudo se movimenta. Todo organismo vivo, para permanecer vivo, precisa se movimentar. Como o corpo de Cristo, somos partes que juntas fazem o todo. E como parte do todo nos movimentamos. Nos movimentamos como igreja, como comunidade, como cidadãos do reino. Nos movimentamos como pessoas, como trabalhadores, como pais, como filhos. Vivemos constantes mudanças. As fases da vida, os conceitos do passado. Mas para nós, o primordial não muda. Ele nos impulsiona. E assim damos o primeiro passo em direção a novos objetivos. Toda ação tem uma reação, e este movimento irá transformar nossa missão, nossa motivação, nossa cultura. Precisamos nos mover. É impossível sermos impulsionados por Jesus e permanecermos inertes diante do sacrifício que custou seu sangue. A mensagem de Cristo nos propõe uma vida dinâmica diante de Deus. Precisamos ser participantes do movimento da expansão do reino onde estivermos. Portanto, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nos movimentamos como um referencial que é Cristo Jesus. Avançamos amando a Deus, amando ao próximo e levando o Evangelho. Como discípulos de Cristo, precisamos ser o movimento que depende de Deus, que anda abraçado com o irmão, que leva a transformação para aqueles que carecem, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Igreja Batista de Tupã, uma igreja em movimento. João capítulo 21, versículo 15 a versículo 19, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide então dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse para ele: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Então cuide das minhas ovelhas. Jesus então disse: Simão, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificá-lo, ou glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante daquilo que o Senhor tem para nós. A nossa oração, Deus, é que pela Tua graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, a Tua Palavra seja viva, eficaz, e ela perscrute, ó Deus, o mais íntimo do nosso coração, para que saiamos daqui mais perto do Senhor. Pois oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Por que movimento? Por que movimento? Porque existem alguns aspectos do conceito da palavra movimento
que didaticamente apontam para a nossa missão como igreja, para a nossa existência como igreja, para a nossa identidade como igreja. Por exemplo, estar em movimento é não estar parado, é estar se deslocando. Nós, como igreja, não estamos inertes, não estamos parados, nós estamos nos deslocando. A palavra de Deus diz que nós somos chamados por Deus em Cristo Jesus à santificação. Hebreus capítulo 10 vai dizer que por meio de um único sacrifício, Deus aperfeiçoou-nos para sempre. E enquanto isso, estamos em movimento de santificação. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, um texto muito citado e conhecido por você, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que nós somos chamados a termos em nós o caráter de Cristo, e esse é o movimento da vida cristã. O conceito de movimento também envolve um seguinte aspecto: o aspecto de que não existe movimento se não tivermos um referencial para medir isso. Por exemplo, você e eu podemos estar num carro viajando a 120 km por hora. Você e eu, dentro daquele carro, estamos parados em relação um ao outro. Mas quando se pensa uma pessoa que está fora desse carro e o carro passando a 120 km por hora, nós estamos em movimento em relação àquele referencial. Nós, como igreja, estamos em movimento e nós temos um referencial. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos um referencial e por isso estamos em movimento. Esse não é um deslocamento perdido, esse é um deslocamento com referencial. Nós sabemos para onde estamos indo. Existe um outro aspecto da palavra movimento, que é movimento como um grupo de pessoas que se unem com valores específicos e lutam por ele. O que é a igreja, se não o sacerdócio real, a nação santa, que se une como um bando de pecadores miseráveis, lavados pelo sangue de Jesus, para anunciar as boas obras de Deus? O que é a igreja, se não um movimento? Um movimento que visa apontar para esse mundo que Jesus Cristo vive e voltará. Movimento. O apóstolo Pedro era um discípulo em movimento. Pedro era um homem que vivia se deslocando, se movimentando. Quando nós olhamos para a história de Pedro, isso se encontra em Lucas capítulo 5, nós vemos que um dia Jesus estava pregando às multidões. E as multidões o compeliam, as multidões o pressionavam, e então Jesus decide subir em um dos barcos dos pescadores que ali estavam à beira da praia. Jesus sobe em um daqueles barcos. O dono desse barco é Simão Pedro. E Jesus pregando, assim que ele acaba a sua pregação, conclui o seu sermão, ele diz: homem, vamos ali para o mar. E de repente Jesus convida aqueles pescadores que já estavam no final de um dia de trabalho a pescarem com ele. Aqueles homens desacreditados dizem: Senhor, pescar agora, aqui, não faz sentido algum. Jesus diz: lancem as suas redes ao mar. E para surpresa de todos, um milagre acontece. E a quantidade de peixes ali adquiridos era tanta que as redes começavam a se rasgar. Então Pedro, olhando para Jesus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador. Afasta-te de mim. Jesus, percebendo que Pedro havia o reconhecido como Senhor da sua vida e Salvador, Jesus diz: Pedro, eu te chamo agora para um movimento. Você não mais ficará inerte, você será um pescador de homens. Pedro é um discípulo em movimento. Pedro é um discípulo em movimento que tem um referencial. Quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, nós vemos que Jesus agora, Pedro já no movimento de pescar homens, Pedro está com Jesus em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região, um vilarejo, a norte da Palestina.
Cesareia de Filipe era o berço do paganismo. O deus Pan era o deus cultuado. Havia muita promiscuidade e libertinagem em nome de falsos deuses. Jesus, pregando com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, ele toma um momento, olha para os seus discípulos e diz: quem por aí os outros estão dizendo que o Filho do Homem é? Alguns dos discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. Alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. E outros estão dizendo que o Senhor é um profeta qualquer. Mas Pedro, olhando para Jesus, e divinamente inspirado por Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele, diante da afirmação mais extraordinária de um homem na história, e diz: Pedro, é sobre essa afirmação, sobre essa rocha, que eu edificarei a minha igreja. Pedro era alguém em movimento que tinha um referencial. Ele sabia: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro participava de um movimento, de um grupo de pessoas com ações semelhantes. Um grupo de pessoas que brigava por uma causa. Pedro era um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro era um de uma comissão formada por Jesus para anunciar o Evangelho a todas as nações. Uma comissão que começa com 12, passa a 70 ou 72 e chega até os confins da terra, e hoje somos muitos. Pedro é um homem que está em movimento. Ele sabe o que deve movimentar a sua vida. É um pescador de homens. Pedro tem um referencial: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro participa de um movimento. Um grupo de pessoas que anuncia a vida em Jesus. E aqui está, no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro diante de Jesus. Pedro diante de Jesus. A essa altura do campeonato, nós estamos num passo muito elevado. Jesus já havia sido morto, Jesus já havia ressuscitado, e ele já havia aparecido para os discípulos 2 vezes. Essa seria a 3ª vez que Jesus estaria com os seus discípulos. Diz a Bíblia Sagrada que os discípulos estavam pescando no mar, ali na Galileia, quando de repente eles avistaram um homem à beira da praia que disse: ei, meus discípulos, meus discípulos não, aquele homem não se apresentou. E ele disse: ei, vocês já se alimentaram hoje, pescadores? Eles disseram: não, o mar não está para peixe, e está difícil a situação aqui. Diz que aquele estranho olhou para aqueles pescadores, e então ele replicou: lance as redes do lado direito, ali vocês pegarão muito peixe. Os pescadores assim fizeram. Pedro era um daqueles homens, isso já depois de passado todo o ministério de Jesus. E então, para a surpresa daqueles homens, 153 peixes foram pegos ali. Assim que eles perceberam que aquilo era um milagre, eles se lembraram de Jesus. E o relato do contexto do capítulo 21 vai dizer que Pedro estava nu, ele vestiu as suas roupas, e da onde ele estava, ele pulou no mar, e ele foi até o encontro de Jesus. Eles comeram juntos, e então Jesus fez questão de chamar Pedro para uma conversa. Pedro está diante de Jesus. Jesus está diante de um discípulo em movimento. E só uma pergunta interessa. Só uma pergunta interessa. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 21 séculos se passaram. E não existe na história do cristianismo pergunta mais perscrutadora do que essa. Você ama Jesus? Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você é um convertido? Pedro, você já se batizou? Pedro, você morreria por mim? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Uma simples pergunta. Uma pergunta capaz de ser respondida por um pobre e letrado, mas também para um senhor culto e douto. Uma simples pergunta. Jesus diante de Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus está questionando Pedro.
a respeito do seu movimento. Jesus está questionando Pedro a respeito daquilo que é mais importante no conceito de movimento. O que impulsiona o seu movimento, Pedro? Tomás de Aquino, teólogo cristão, ele vai dizer, defendendo a existência de Deus, que todo o universo está em movimento. Mas que não existe movimento sem que exista uma força que aplique aquele movimento para que tudo aquilo aconteça. O que o Tomás de Aquino vai dizer é que não existe movimento sem uma força que começa tudo isso. E o que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, o que impulsiona o seu movimento? Jesus está querendo fazer com que Pedro entenda do que depende o cristianismo de um homem. E se tem alguém também, na história da igreja, capaz de responder essa pergunta, esse alguém é Pedro. E a personalidade de Pedro nos revela isso. Pedro era um homem com autoestima elevada. Pedro era um homem marcado pela sua impulsividade. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus estava pregando com seus discípulos e ele se retirou para orar. E então os seus discípulos foram para o mar. Diz que os seus discípulos estavam já alto da noite, no meio do mar, quando de repente Jesus apareceu andando sobre as águas. Os discípulos espantados disseram: é um fantasma! Então Jesus disse: não temas, sou eu, sou Jesus. Diz a Bíblia que Pedro, impetuoso, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor, porque eu também quero andar sobre as águas. Então Pedro começa a andar sobre as águas, ele falta fé, ele começa a afundar. Mas o Pedrão, ele era assim. Pedrão era esse cara impulsivo, desesperado, pronto a responder. Lá em João capítulo 14, diz que na quinta-feira à noite, na última ceia de Jesus com seus discípulos, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. E lavando os pés dos seus discípulos, como um ato de humildade dele para com os seus liderados, diz que Jesus chega em Pedro. E quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, o Pedro diz para Jesus assim: não, meu pé você não vai lavar não. Senhor, como o Senhor vai ter um ato de humilhação desse, lavar o meu pé? Não, meu pé o Senhor não vai lavar não. E Jesus diz para ele: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte alguma comigo. Diz que Pedro, então, no seu jeitão impulsivo, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, por isso não. Então pega essa água, lava o meu pé, lava a minha cabeça, me dá um banho, acaba comigo, porque eu estou pronto para te amar. Esse era o Pedrão, alguém impulsivo. Em Mateus capítulo 26, depois que Jesus, naquele mesmo contexto, da quinta-feira à noite, às vésperas da sua morte, Jesus anuncia para os seus discípulos: olha, está chegando a hora em que eu vou ser entregue. Pedro, impetuoso, olha para Jesus e para os seus discípulos e diz o seguinte: jamais, Senhor, o Senhor não será entregue. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Aí vocês sabem que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro é tão impetuoso que ainda assim ele olha para Jesus e diz o seguinte: Jesus, jamais! Porque ainda que o Senhor morra, eu morrerei com o Senhor. Esse era Pedro, um homem impulsivo, um homem que quando os guardas romanos chegam em João capítulo 18, ele puxa a espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco, e é repreendido por Jesus. Esse era Pedro, um homem pronto a responder, um homem impulsivo no seu comportamento, um homem com autoestima elevada. E Jesus pergunta: Pedro, está aqui agora, nosso último encontro, você me ama? E o que Pedro diz para Jesus? Mestre, eu te amo. E aí parece muito estranho tudo isso. Porque esse eu te amo de Pedro não tem a ver com isso que você está pensando. Com essa afirmação pronta de Pedro, que seria natural dele. Quando
Jesus pergunta para Pedro e ele diz, eu te amo, parece que Pedro mais uma vez foi impulsivo e respondeu da forma que se esperava. Mas isso não é verdade. Sabe por que isso não é verdade? Porque você e eu, num domingo de churrasco, para agradar o churrasqueiro e expressar a sua satisfação, você diz assim, puxa, que churrasco gostoso, como eu amo churrasco, não é mesmo? Aí depois o hamster da sua filha, aquele bicho feio, nojento, ele passa pela mesa, porque ele é um hamster de estimação, limpinho, ele anda pela mesa, você pega aquele bichinho e diz o seguinte, ai que bichinho lindo, como eu amo esse bichinho. E aquele bichinho lambe a sua cara, aquele hamster fedido e zoado, e ele lambe a sua cara, e você obedece, como eu amo. Aí você olha para sua esposa e diz assim, eu também te amo, meu amor. E aí vem tua sogra e você diz, eu amo a minha sogra. Porque nós somos assim. Nosso conceito de amor é assim. Mas não era assim no pensamento grego. Quando nós pensamos em amor na língua grega, no grego antigo, nós pensamos no mínimo, e até discussões sobre isso, no mínimo em 4 aspectos do amor grego. Nós temos, por exemplo, o amor storge no grego. O amor storge é aquele amor da afeição. É o amor que você tem pelo hamster, é o amor que você tem pelo Corinthians, se bem que alguns são doentes pelo Corinthians. Eu digo de alguém normal, tá bom? É o amor storge, o amor de afeição. Nós temos, por exemplo, no grego, o amor, a palavra eros. E aqui é aquele amor caliente, aquele amor que a gente não pode falar muito sobre ele porque tem crianças no nosso meio, aquele amor da cegonha, que não existe cegonha, você precisa explicar para o seu filho. Isso, aquele amor do cachorrinho e da cadela no cio, aquela coisa, o amor eros, é o máximo que eu posso dizer. Existe no grego aquele amor chamado ágape, ou agape. O amor agape é o amor que morre por alguém. É o amor que se entrega. É o amor que se sacrifica. É o amor que se doa. É o amor que abre mão. É o amor que renuncia. Porque o ágape, eu amo. É o amor de Jesus Cristo por nós. Em que nós não havíamos nada que chamasse a sua atenção. E Ele se entregou. Ele nos amou e entregou a sua própria vida. Existe também o quarto, dos 4 principais, que é o philos. O philos é o amor de amigo. Sabe o amor de amigo? Aquele camarada que você liga, é bom falar com ele, vocês passam horas, você não precisa ficar se policiando para falar com ele, porque ele é seu amigo, você tem intimidade, é gostoso trocar ideia com ele. Sabe aquele amigo que quando ele te liga, você não precisa ficar dando satisfação. Ai, por que eu não te liguei ontem? Faz uma semana que a gente não fala, ele fica te cobrando. Não, é aquele amigo que você não precisa ficar dando satisfação. Você fala, vamos comer uma pizza, eu preciso conversar. Esse é o amor philos. Esse é o amor philos. E quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Nós precisamos entender que tem um jogo de palavras aqui. Olha só o que acontece. São 3 perguntas e 3 respostas, ok? A primeira pergunta, no grego, Jesus faz, Pedro, você me ágape? E Pedro responde para Jesus, Jesus, eu te philos. É assim que está no original. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ágape, me ama sacrificialmente, você entrega a sua vida por mim? Pedro diz, Jesus, eu te philos. Eu te philos. Eu me associo, me relaciono, mas o Senhor sabe que eu te philos. Então, na terceira vez, Jesus muda a pergunta. Jesus diz, Pedro, você me philos? Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, vou mentir para você não. Eu te philos. Eu te philos. O que aconteceu com Pedro? Jesus está perguntando a respeito de um amor sacrificial. Pedro responde sobre um amor de amizade. É como se ele dissesse, Senhor, eu gosto muito de você. Senhor, eu te aprecio, eu te admiro, mas eu não te ágape, eu não me entregaria pelo Senhor.
O que aconteceu com Pedro? Como Jesus aceita tudo aquilo, e no tema da sua Bíblia está escrito que essa é a restauração de Pedro, sendo que Pedro não responde do jeito que Jesus queria, ou não, e é o que nós vamos ver. O que acontece com Pedro? Gente, eu preciso dizer para você, Pedro entendeu que assim como toda a sua vida era um movimento diante de Deus, o que impulsionaria todo esse movimento era refletir a respeito do seu amor por Jesus. E Pedro entendeu que o seu amor por Jesus também precisaria estar em movimento. Renato, o que você está querendo dizer com isso? Pedro precisava entender que seu amor por Jesus precisava estar num movimento que, em primeiro lugar, gerasse humildade, autenticidade. O que é humildade senão o reconhecimento dos nossos erros? O que é autenticidade senão aquele olhar para o espelho e ser honesto comigo mesmo a respeito de quem eu sou? Pedro está diante de Jesus e pela primeira vez ele diz: Senhor, frente ao espelho da sua existência, ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu não te ágape. Senhor, eu te filéu. Senhor, eu te filéu. É como se Jesus nos perguntasse: Renato, você me ágape? E eu dissesse: Senhor, eu não consigo responder à altura. Porque a minha vida de oração, Deus, ela é tão vazia diante da tua presença, que eu sou autossuficiente. Renato, você me ágape? Senhor, eu não consigo te responder isso. Eu não consigo responder a tamanho amor, porque eu não consigo, no meu coração, aplicar a pureza que o Senhor pede de mim, a santificação. Igreja, você me ágape? Senhor, eu não consigo amar o meu marido, eu não consigo lutar pelo meu casamento. Senhor, olhe para mim. Eu não te busco no meu dia a dia, eu adoro ao Senhor aos domingos, eu não caminho com o Senhor, eu não tenho intimidade com o Senhor, eu te nego, eu te abandono, eu viro a cara para o Senhor na hora que eu preciso assumir um compromisso com o Senhor. Senhor, eu não te ágape. Senhor, eu te filos. Senhor, eu não posso dizer que eu te ágape, porque o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro, você me ama mais do que esses? Senhor, eu reconheço o meu erro diante do Senhor. E eu te filos, eu não te ágape. Essa passagem me lembra muito Lucas capítulo 18, quando Jesus, falando acerca da oração, ele nos lembra da história, ou ele ilustra a história de um fariseu e de um publicano, quando ele diz: existia um fariseu e um publicano. O fariseu era um homem que conhecia muito da Bíblia, um homem muito estudado e que vivia de modo muito ético. Esse fariseu chegou e começou a orar no seu íntimo: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu sou um homem que te ama. Obrigado porque eu sou um homem que não vivo como pessoas que não te obedecem. Obrigado porque, Senhor, eu guardo o sábado. Obrigado porque eu faço orações. Obrigado porque eu vou à igreja. Obrigado porque eu tenho um ministério. Eu sou evangelista. Obrigado, Senhor. E então Jesus diz que tinha um publicano também orando. E o publicano era um cobrador de impostos, alguém que era considerado um miserável e um bandido na época. Era quase um político corrupto. E Jesus usa a história desse publicano dizendo que o publicano chegou diante de Deus e ele nem mesmo conseguia entrar no templo ou olhar para cima. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Senhor, eu sou homem de lábios impuros, como diz Isaías no capítulo 6 que nós vimos aqui. Senhor, tem misericórdia da minha pequenez. E Jesus então afirma para os seus discípulos: sabe de quem é a oração que Deus aceita?
não é daquele fariseu hipócrita mentiroso. É a oração desse publicano, que foi autêntico e humilde diante da minha presença. O que Pedro está fazendo é refletindo sobre o movimento do seu amor. E seria muito fácil aqui nessa noite perguntar para qualquer um de vocês: vocês amam a Jesus? E todo mundo diria amém. Todo mundo gritaria e bateria palma e ficaria em pé e diria: eu amo Jesus. Eu te ágape, Jesus. Eu canto, prostrado, vou contemplar a tua glória. Eu não vejo a hora de te ver, de te encontrar, de pular com o Senhor, de andar com o Senhor. Mas a reflexão precisa ser muito maior. A reflexão precisa ter à nossa frente um espelho de quem nós somos. E certamente, você e eu, induzidos pelo Espírito Santo, responderíamos: Senhor, eu no máximo te filéu, Deus. Eu no máximo te filéu. Quem ama Jesus aqui? Senhor, olha para a minha vida. Olha para o meu coração. Eu te filéu, Deus. Eu te filéu. Pedro precisava entender que humildade e autenticidade faziam parte do movimento do amor. E ele entende isso. Ele entende isso. Pedro precisava entender que esse movimento de amar a Deus precisava gerar arrependimento. Arrependimento, mudança de vida. Repare que na primeira pergunta, aí no seu texto, olhe comigo o capítulo 21. Jesus diz para ele: Pedro, você me ama mais do que estes? Depois Jesus não pergunta mais isso não, só pergunta se ele ama. Estes quem? A quem ele está se referindo? Está se referindo aos demais discípulos, que provavelmente estavam próximos ali à conversa. A conversa me parece num caráter muito íntimo de Jesus e Pedro. Mas é muito provável que os discípulos estavam próximos. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que eles? O que Jesus tinha em mente, senão o texto que eu já citei de Mateus capítulo 26, quando ele prediz a sua morte e o Pedrão levanta e diz: Senhor, ainda que todos te abandonarem, ainda que todos esses discípulos te abandonem, eu te amo mais que todo mundo e eu não te abandonarei. Eu imagino que quando Jesus fez a primeira pergunta, o Pedro já engoliu. Pedro, você me ama mais do que estes? Porque me parece que você já disse isso em outro momento. Terceira vez. E o texto acrescenta que Pedro ficou extremamente magoado. Em outras traduções, chorou amargamente. O seu coração encheu-se de tristeza. Ele recebeu uma notícia horrível. Ele se lembrou que 3 vezes foi a quantidade de vezes que ele havia negado Jesus, momentos antes. E Jesus agora estava perguntando 3 vezes. É como se Jesus estivesse tacando na cara: Pedro, você me ama? Você me ama? Eu vou perguntar pela 3ª vez. Você me ama? Pedro precisava entender que o seu amor era imperfeito. E nós precisamos entender que o nosso amor por Jesus, ele é imperfeito. Esse texto não nos ensina que nós devemos ser cínicos diante de uma resposta. Ah, Deus, já que eu sou falho mesmo, eu vou viver minha vida do meu jeito, né? Eu não te amo tanto assim, não. Então eu vou viver uma vida de promiscuidade, de sem vergonhice. Eu vou viver do meu jeito. Eu não te amo, para quê? Ah, não. Eu sou falho mesmo. Então, negócio é o seguinte, Deus, eu não te amo, eu com a minha vida, o Senhor com a sua, mas, tamo junto, hein? Se precisar de alguma coisa, sofrimento, aí eu te ágape. Momento de intercessão, ágape. Momento de pagar conta, não, eu te filéu. Não é isso que Jesus está falando. Que nós sejamos cínicos e digamos amar a Deus, mas que vivamos como se Ele não existisse. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus também não está ensinando de que
eu tenho que ser perfeito e dizer, Senhor, eu te amo com todo o meu coração, força, alma, entendimento. E eu sou o cara. E quando a Bíblia diz para nós amarmos a Deus de todo o coração, alma e entendimento, eu entendo que Jesus não está querendo fazer uma distinção específica de cada palavra. Olha, você precisa me amar de toda a sua força, mas se você não amar de toda a alma, aí eu não aceito não. Tem que ser força, alma, entendimento, é café, tá bom? É coração, é alma, é força e é entendimento. Mas se não tiver um, não vale o outro. Ah, você me amou só com força, hein? Não amou com entendimento. Não, não aceito. Não, eu entendo que ali é uma expressão de totalidade. Nós devemos amar a Deus com tudo que há em nós. Coração, alma, força, entendimento. E Pedro precisava entender que o movimento de amar a Deus precisava gerar mudança de vida. E é o que acontece com Pedro. É o que acontece com Pedro. Porque Jesus restaura Pedro. Jesus tinha um encontro marcado com Pedro. Jesus não estava querendo jogar na cara de Pedro, não. Jesus estava querendo restaurar Pedro. Porque se você ler lá na sua casa, em Marcos 16, quando o anjo aparece às mulheres que estão ali na porta do túmulo, o anjo diz para as mulheres, olha, avisem os meus discípulos e a Pedro, tem isso lá no seu texto, que eu me encontrarei com eles na Galileia. Diga para eles irem para a Galileia. Eles estavam em Jerusalém, 100 quilômetros de caminhada até a Galileia. Diga para eles irem até a Galileia. E diga para Pedro que eu o quero na Galileia. Gente, certamente aqueles eram dias difíceis para Pedro. Pedro certamente tinha o desejo de sumir do mundo. Porque o seu Senhor, que havia ressuscitado e ele já havia visto, o seu Senhor, ele havia negado, ele havia se omitido, ele havia desprezado. Então, o texto diz que nós interpretamos dizendo que para cada negação de Pedro em relação a Jesus, Jesus não está jogando na cara dele, Jesus está dando a oportunidade para que em cada negação, ele possa agora reavaliar o seu amor e recomeçar diante de Deus. 3 vezes não é jogar na cara. 3 vezes é, Pedro, assim como você me negou 3 vezes, eu te dou a oportunidade de você rever o seu amor por mim 3 vezes. E a Bíblia diz que Deus restaura Pedro. De que forma? O capacitando para o ministério. O capacitando para o ministério. E se você se lembrar, como eu já disse, que o chamado de Pedro foi num barco pescando. E Jesus disse, Pedro, vem agora e você será um pescador de homens. Jesus está com Pedro depois de uma pesca maravilhosa. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pedro, eu te dou um cajado agora. Pedro, eu te dou autoridade. Vai e seja um pastor, vai e cumpra a sua missão, o movimento pelo qual eu te chamei, porque você está pronto, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. Você agora terá autoridade, vai e anuncie ao meu povo, cuide do meu povo, cuide das minhas ovelhinhas que são fracas, cuide das minhas ovelhas que são grandes, pastoreie o meu rebanho. Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Jesus dá um cajado agora em sua mão e diz, vai e dê fruto, Pedro. O que isso nos ensina é que amar Jesus não é só um impulsionamento para a vida cristã de qualidade, é também para o ministério cristão. Nós temos um desafio como igreja, o desafio de anunciarmos as boas novas do reino, o desafio de vivermos em comunhão, o desafio de respondermos à santidade que Deus exige de nós, e tudo isso depende de uma pergunta que nos impulsiona: você ama Jesus? Não, eu não estou perguntando se você ama o seu ministério, eu não estou perguntando se você ama estar na igreja, eu não estou perguntando se você ama orar, ler a Bíblia, estudar teologia, a pergunta é: você ama Jesus? Jesus é o brilho dos teus olhos, é o desejo do seu coração, é tudo que você tem.
É isso que te impulsionará a lutar pelo seu casamento. É isso que te impulsionará a lutar pelo Evangelho em Tupã. A dar fruto trabalhando, a dar fruto se envolvendo, a dar fruto amando o seu filho, amando o seu cônjuge. A pergunta é uma: o que impulsiona o nosso movimento? É responder a respeito do nosso amor por Jesus. É interessante que Jesus não só restaura o ministério de Pedro, como agora ele diz para Pedro que Pedro está pronto para o ágape. E que ele não só está pronto para o ágape, como o ágape vai acontecer. Olha comigo para a sua Bíblia aí no capítulo 21, versículo 18. Pedro, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. O que isso está querendo dizer? O versículo 19 responde. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Diz a história que Pedro, por volta do ano 67 depois de Cristo, quando o imperador Nero estava já no final do seu império, Pedro foi encontrado nos arredores de Roma e foi crucificado. Pedro não era um cidadão romano, e por isso, como era uma ameaça ao Estado com a pregação do Evangelho, ele foi crucificado. E Tertuliano vai dizer que na morte de Pedro, ele faz um pedido aos guardas romanos: por favor, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro estava não só pronto para avaliar o seu amor por Jesus e responder de forma autêntica, humilde e arrependida. Pedro não estava só pronto para a restauração do seu ministério. Ele estava pronto para entender o que consiste o amor ágape. É o amor que nos leva à morte por Jesus. É o amor de Lucas capítulo 9, versículo 23. Se quem quiser vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz não quer dizer nada mais, nada menos do que estar disposto a morrer por Jesus. Meus irmãos, por que tudo isso é importante? Porque nós estamos pensando a igreja. Porque nós estamos pensando sobre a igreja que nós queremos ser. E quando Paulo e eu tiramos 3 meses para orar, pensando a respeito da igreja que nós queremos ser, nós encontramos muitos clichês por aí do que é essa igreja. Nós como igreja transformaremos o mundo. Nós como igreja chacoalharemos a sociedade tupaense e todos se voltarão para Jesus, e a cidade é de Jesus, e invadindo a cidade para invadir o reino. Meus irmãos, o nosso desejo não é transformar o mundo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o homem multiplicará a sua maldade, e que nos últimos dias Jesus nem mesmo, ele seria surpreendido, inclusive, se ele encontrasse fé. Pessoas que dizem ter fé abandonariam a fé em Jesus. Qual é o nosso desafio, então, como igreja? O nosso desafio é que sejamos uma igreja que ame a Deus, que seja impulsionada por isso. Nós não sabemos o que Deus tem para nós. Eu não consigo medir com você quais são as consequências de tudo aquilo que estamos nos empenhando para fazer. Qual é a consequência da vida de um homem que se dispõe nas mãos de Deus? Eu não sei quais os efeitos de tudo isso. Mas o que eu sei é que se você estiver pronto para amar a Deus, num movimento de autenticidade, de humilhação, de arrependimento, você estará pronto para o ministério cristão. Você estará pronto para responder com ousadia para a glória de Deus. Você estará pronto para o sacrifício.
Meus irmãos, nós não temos grandes sonhos, não. Se não o maior deles. Que nós sejamos uma igreja que ame a Deus e que esteja pronta a responder o que impulsiona o nosso movimento. E a pergunta é: você ama Jesus? Aqui estamos nós diante de Jesus. A nossa semana, as nossas fraquezas, quem nós somos de fato. E a pergunta é: você ama Jesus? Essa resposta depende de mudança de mente, de coração contrito, de coração humilhado diante da presença de Deus. Nós precisamos responder a isso. E o nosso desejo é que sejamos uma igreja em movimento. Uma igreja que, como a palavra movimento nos ensina, é alguém que está se deslocando. Mas alguém que está se deslocando, amando mais a Deus. Uma igreja que, segundo um outro aspecto da palavra movimento, ela se movimenta relacionada a um referencial. O nosso referencial é amando a Deus. É nos humilhando de todo o coração e nos entregando à presença de Deus. Um movimento, que é um conjunto de pessoas com ações semelhantes que lutam por uma causa, que estão lutando para amar mais a Deus. A questão nessa noite é: você ama Jesus? Nós queremos te convidar para um movimento. Um movimento em que, dia após dia, nós nos humilharemos diante da presença de Deus e nós diremos: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a te amar como devemos te amar. Prepara-nos, ó Deus, para o ministério que tens para nós aqui em Tupã. Mas que nós tenhamos uma coisa em mente: que nós precisamos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não se pergunte ao sair daqui como responder à sua esposa, como agir diante do jantar. Não se pergunte a respeito da sua vida de oração. Se pergunte a respeito do seu amor por Jesus. Porque, como Agostinho diz, ame a Deus e faça o que você quiser. Agostinho bem sabia que aquele que ama a Deus empenhará a sua vida para agradá-lo. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E eu quero dar a oportunidade para você agora. É como se Jesus estivesse agora com você. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Jesus está diante de você. E só há uma pergunta a ser respondida: tu me amas? 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 Senhor Deus, há alguém diante do Senhor nessa noite, e esse alguém sou eu, Deus. Que me sinto envergonhado diante da Tua presença, Deus. Eu me sinto constrangido, ó Deus, pelo Senhor vir a mim e perguntar se o Senhor me ama, se eu te amo, desculpe. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o coração dos meus irmãos.
Senhor conhece a nossa condição, a condição da nossa alma. Quanto mais perto do Senhor nós estamos, Deus, mais a nossa impureza é revelada. Quando nós estamos diante da Tua presença, os nossos joelhos, eles se prostram e eles se envergonham de quem nós somos. Quem sou eu, ó Deus, senão um homem de lábios impuros, alguém promíscuo em seu coração e sua mente? Senhor, eu te filos. E não é gostoso dizer isso, Deus. Senhor, eu queria dizer que eu me entrego para o Senhor e eu morro pelo Senhor. Mas a verdade é que eu te filos, Deus. A verdade é que eu te filos, Deus. Senhor, nós temos o desafio de, como igreja, vivermos o Teu reino aqui, Deus. E o que te pedimos é que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não sabemos, ó Deus, como reagir diante da nossa pecaminosidade. E o nosso desejo é de que, assim como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, o Teu Santo Espírito opere em nós ousadia e determinação para vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem para essa igreja, Deus. Deus, uma coisa eu peço, como pastor dessa igreja, junto ao Paulo, que o Senhor nos ajude a, dia após dia, refletirmos sobre o nosso amor pelo Senhor. E que diante das nossas crises, dificuldades, fraquezas, a ideia de que o Senhor vem a nós pronto a nos restaurar, nunca fuja do nosso coração. Porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda injustiça. Nós nos apropriamos, Senhor, da Tua graça e misericórdia e pedimos: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos, ó Deus, o pão nosso a cada dia. Tem misericórdia dos nossos atos pecaminosos, ó Deus, perdoando as nossas ofensas e nos guiando. Senhor, porque o reino é Teu, o Senhor é dono dele, o Senhor é digno de toda a glória. E nós Te louvamos porque o Senhor nos capacita para a missão, o Senhor nos capacita para o sacrifício. Portanto, Deus, ajude-nos a fitar os nossos olhos em Jesus e vivermos o movimento que o Senhor tem para nós. Amém e amém.